Boa noite a todas, a todos e a todes, em especial aí para as companheiras e companheiros que militam na educação popular, a minha amiga Isabela Camini, e dizer que é uma alegria enorme, muito compromisso ético-político que a gente constrói juntas e juntos, né, essa atividade. Pensei em tantas coisas para a gente conversar, né, mas escolhi falar sobre a presença das cartas pedagógicas em Paulo Freire, já que passamos aí pelo centenário do Paulo Freire, algumas curiosidades para quem, né, depois seguir conosco, a gente vai conseguir discutir melhor, né, aprofundar melhor essa presença das cartas pedagógicas em Paulo Freire. No entanto, nós dividimos, eu e Isabela, nosso tempo, não fizemos nada fechado, né, Isabela? Mas algo que a gente possa aí discutir, conversarmos juntas, e também vou ficar acompanhando o chat aqui. Gosto de dizer, eu conheço algumas pessoas aqui, a Maria Lúcia, várias pessoas que estão aqui, que eu sou educadora popular por opção, né? E o mestrado, doutorado, essas coisas vieram depois. Primeiro, eu me constituí como educadora popular na militância. Então, me coloco neste lugar para conversar com vocês nessa noite. Então, como eu disse antes, né, eu quero compartilhar alguns saberes que vêm desde essas experiências que são práticas, mas também são teóricas. Então, primeiro dizer que, para quem conhece já a obra da Isabela Camini, né, a escrita epistolar, ela é uma característica presente na trajetória teórico-prática de vários pensadores, mas aqui eu vou falar de um, do Paulo Freire, né? Não sei se vocês tiveram contato com a tese do Jason Mafra. Ele defendeu em 2007, se eu não me engano, e o orientador dele foi o Moacir Gadotti. E nessa tese, ele vai afirmar que Paulo Freire foi e é um educador conectivo, um andarilho do e no mundo. Então, a carta pedagógica também fez dele um autor, né, um pensador, andarilho e conectivo, né? Então, quero dizer que as cartas escritas por Paulo Freire e recebidas por eles nos trazem aí ensinamentos. E este legado das cartas tem reunido vários pesquisadores, pesquisadoras, educadoras, militantes, enfim, né? Que defendem o uso de cartas pedagógicas. Também, né? Tem alguns lá, Ana Freitas, como fazer aula com cartas pedagógicas. Nós temos aí, né, as cartas pedagógicas como instrumento metodológico, enfim, né? A gente vai ficar discutindo sobre isso depois, junto com a Isabela e vocês também. Mas entre os anos de 2020 e 2021, vocês devem ter aí, né, acompanhados vários encontros que ocorreram acerca da pedagogia do Paulo Freire. Basta fazer uma pesquisa rápida no YouTube, né, Isabela? Vai encontrar vários vídeos sobre cartas pedagógicas. Então, acho bem legal. Eu mesma já orientei alguns mestrandos e mestrandas que utilizaram a carta pedagógica como instrumento metodológico de pesquisas participativas, que é algo bem interessante e surgiu por conta da pandemia. E trabalhei com cartas pedagógicas como documentos históricos a partir das cartas de Carlos Rodrigues Brandão, que vocês devem conhecer, né? Nosso queridão Carlos Brandão. Então, pesquisadoras e companheiras da educação popular vêm trabalhando com cartas. A gente conhece a Isabela Camini, que está aqui conosco, né? Agostinho Rosa, Ana Freitas, a Elisete Bernardilli da URGS e da UERGS, a Ana Cristina lá da Unipampa, o Ivo e o Ivânio, né? Que são os dois irmãos, o Ivânio está na Uno Chapecó e o Ivo está na UX. Nós temos o Darlan Paiva, a Ana Cristina, lá do Ceará, Bárbara da UFSCar, e tem vários autores, educadores aí, que vêm escrevendo e trabalhando com cartas pedagógicas. E eu acho que isso é um desafio nosso, né, Isabela? Isabela comentava numa live com um coletivo lá da França que um dos desafios é reunir esse grupo, né, Isabela? Para a gente pensar junto, coletivamente, sobre cartas pedagógicas. E quero dizer para vocês que vocês conhecem, obviamente, né? Os 3 livros aí do Paulo Freire, no formato de ensaio sobre cartas pedagógicas. A gente tem Cartas a Guiné-Bissau, temos Cartas a Cristina e temos Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Mas Paulo Freire, e eu acho que isso a gente vai aprofundar na nossa aula, nosso curso, né? Poderíamos dividir essas cartas pedagógicas antes do exílio,
durante o exílio e pós-exílio. E é muito interessante quando a gente traz essa forma de escrita de cartas pedagógicas, antes de falar sobre o antes, o durante e o depois do exílio, quero colocar assim que tem uma forma de escrita do Paulo Freire, que é uma forma que mostra assim, que a carta pedagógica, a característica da carta pedagógica, né? Que ela é dialógica, ela tem um compromisso ético, político, ela é estética, né? E pedagógica. E estabelece um diálogo conosco, Paulo Freire, a partir de uma prática, de uma experiência concreta vivida, né? Então, as cartas pedagógicas têm essa intencionalidade, que é um convite ao diálogo problematizador e também um diálogo reflexivo. Nesses 3 livros que eu coloquei, quero mencionar 3 pontos apenas, né? A gente poderia ficar trabalhando muito tempo, né, Isabela, com cada um dos livros. Mas o Cartas à Guiné-Bissau, que é registro de uma experiência em processo, já fala que está registrando uma experiência, né? Freire vai trazer numa parte do livro, que ele faz uma introdução, que é uma carta relatória, ele utiliza essa expressão, carta relatória. E quando a gente vai lendo esse livro do Paulo Freire, eu comecei a observar que a carta como instrumento político e metodológico, como recuperação de experiência. Lendo esse livro, eu vejo isso, né? Visualizo o livro Cartas à Guiné-Bissau como a utilização da carta pedagógica como instrumento metodológico, instrumento político e de recuperação de experiência. Então, só para a gente ficar com gosto depois de continuar o nosso diálogo. E nós temos aquela, vocês podem buscar na internet, até eu fiz uma visita antes de entrar aqui para ver se realmente continuava aí no Google, né? Que é as Cartas aos Animadores de Círculo de Cultura de São Tomé e Príncipe. Nós temos esse arquivo, vocês podem encontrá-los, né? E Paulo Freire vai dizer na página 136 do caderno, né, das 4 cartas aos animadores, ele vai trazer, na verdade, as 4 cartas foram publicadas lá na Questão Política da Educação Popular de Brandão, e a gente também consegue esse arquivo em PDF no Google, tá? E ele vai trazer a dimensão política da partilha da experiência de projetos educativos de resistência. Então, veja bem, né? A gente vai começar a olhar, ele falando que, no livro, né? As cartas foram publicadas de forma original, ali no livro do Brandão, que vai tratar, né, do trabalho de animadores de educação popular de São Tomé e Príncipe, a partir de círculos de cultura, e nesse pequeno caderno, né, o Freire escreve, inclusive ele direciona a carta aos camaradas, né? Ele vai dizer que junta cartas que até agora tinha sido dirigido a ele, né, com o propósito de um trabalho político-pedagógico. Ele traz essa expressão, trabalho político-pedagógico. Então, veja a dimensão da partilha da experiência de projetos educativos de resistência, né, e a dimensão política, mas também a dimensão metodológica e pedagógica dessas reflexões a partir dos círculos de cultura. Em Cartas à Cristina, que são 18 cartas, né, mais a carta prefácio do Adriano Nogueira, que está lindo, linda carta. E nessa carta, né, nesse livro, a gente observa, né, a carta como instrumento de recuperação de experiência também, e recuperação política e coletiva da história. Então, Freire vai trazendo ali diferentes momentos que ele viveu, vai trazer experiências, vai falar das vivências dele enquanto estava no exílio, enfim, né? Então, a gente vai encontrar também as aprendizagens que ele vai dizer da democracia. Então, todas essas cartas nos mostram aí o quanto a gente pode utilizá-las como recuperação política e coletiva da história e também como recuperação de experiência. E, professora Cintia, não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, nós temos 10 cartas, né? E ali a gente encontra carta também como instrumento de recuperação de experiência. Tem uma parte lá que o Freire vai colocar aqui. Pelo contrário, minha intenção era que, desde o começo do curso, ele está relatando, né? Vivêssemos a relação contraditória entre prática e teoria, que será objeto de análise de minhas cartas. Veja bem, né? Então, a gente também pode dizer que as cartas como instrumento metodológico.
E aí, para a gente, né, depois continuar as conversas com a nossa amiga e companheira Isabela, Freire, como eu havia dito antes, trocou cartas antes do exílio. Até o Brandão uma vez comentou comigo que Freire recebia muitas cartas, mas ele não conseguia responder todas. Por exemplo, o Brandão mandou muitas cartas ao Paulo Freire não respondeu todas, mas respondeu algumas. Mas é bem curioso que antes do exílio, eu não sei se vocês conhecem o professor Edgar Pereira Coelho, ele escreveu um livro, Pedagogia da Correspondência. E esse livro é muito legal, gente. Eu não conheço o professor, pessoalmente, conheço só pelo livro. E neste livro ele vai trazer cartas do período, 4 cartas do período entre 42 até antes do exílio, antes da ditadura civil-militar de 64. Então, ali seriam cartas antes do exílio, né? Então, a gente localiza numa das cartas, só para que é muito curioso, Freire falando de um amigo dele, que é o Dino. E aí ele fala, né, das 4 cartas, em 3 cartas, ele cita o Dino. E é muito legal que depois, lá em Cartas à Cristina, que ele vai recuperar experiências dele, da infância, ele vai citar o Dino de novo. Veja, né, ele falava sobre o Dino, tinha uma carta para o Dino antes do exílio, e ele vai falar do Dino, que o Dino era um amigo, que ele jogava futebol, né? E que ele se tornou um comerciante lá em Jaboatão, eles tinham uma amizade muito grande, enfim, né? Então é muito legal, pescavam junto, caçavam, jogavam futebol. E é interessante que tem um professor, agora eu não me lembro onde é que ele está, talvez a Isabela vai lembrar, que é o Mário Bueno Ribeiro, ele foi meu professor lá no IPA. E o Mário Bueno Ribeiro, eu acho que ele está no Amazonas, mas não tenho certeza, tá? O Mário Bueno Ribeiro, ele fez uma tese muito bonita sobre o Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas. E aí, nessa tese, ele recupera também algumas cartas e documentos das andarilhagens do Paulo Freire pelo mundo. E durante o exílio, Freire também escreveu algumas cartas e eu tive contato com uma delas a partir do Danilo Streck. O Danilo Streck me deu uma cópia de uma carta que é do Clodomir Santos de Moraes e que o Clodomir e o Paulo Freire trocavam cartas e numa das cartas, essa que eu tive acesso, o Freire escreveu para o Clodomir falando da pedagogia do oprimido, muito legal, de 73, contando sobre esse livro, né? E é bem legal que ele diz assim, que é ele diz, não, eu vou ler essa parte para vocês. Não sei se cheguei a lhe falar no novo ensaio que acabei de escrever, em um cujo borrador estou trabalhando, Pedagogia do Oprimido. Nele, aí ele abre um parêntese e coloca tento, né? Ensaiar ainda que incipiente, ligar esta pedagogia a uma possível teoria da ação. Essa coisa me preocupa hoje intensamente. Li, reli, estudei o que fazer. Bem sabe, ele vai contando o que ele leu, né? Vai falar da teoria da ação, do engajamento. Então, é bem interessante que Paulo Freire também utilizou as cartas para compartilhar aquelas experiências dele enquanto um pensador, um estudioso, né? E pós o exílio, o Paulo Freire trocou muitas cartas. Ele trocou com a Erundina, ele trocou carta com Ana Maria Saul, que é professora ali da PUC, né? Vocês devem conhecer. E essas cartas que eu observei são mais cartas que falam de trabalho, da experiência enquanto secretário de educação. E também eu recebi certa vez uma carta, vocês devem conhecer, que é a Ângela Antunes. A Ângela Antunes escreveu uma carta, que está lá no Instituto Paulo Freire, escreveu uma carta para o Paulo Freire, falando assim da gratidão que ela tinha, né, em ter trabalhado com ele. Então tem uma expressão muito bonita que ela coloca: aproveita a oportunidade que tem agora para agradecer pessoalmente pelo teu trabalho sério e comprometido. Senti-me profundamente respeitada como profissional e como ser humano. Obrigada. Então, uma carta que Paulo Freire recebeu de uma professora da rede municipal de São Paulo. Então, enfim, vocês devem acompanhar a Pedagogia da Esperança, né? Que Freire vai falar sobre cartas que ele recebeu do movimento feminista, né? E que ele também respondeu.
Então, ele vai falar sobre essas cartas e alguns apontamentos, bem rapidamente, para que a gente não fique cansativo, né, Isabela e demais amigos e amigas, que o tema das cartas pedagógicas vem se constituindo como campo de pesquisa, o que é muito positivo, né? E também como produção de conhecimento na área da educação, sobretudo, mas não só na área da educação. Inclusive por dentro da universidade, né? E isso eu acho que é um grande desafio, Fabíola está aqui concordando, acho que esse é um grande desafio nosso. Alguns dos pesquisadores estão inseridos em programas de pós-graduação. Gente, não é fácil trabalhar com cartas pedagógicas em PPG, né? E já estão trabalhando o tema, seja em práticas de pesquisa, em seminários, produções intelectuais, seja em palestras, né? Em práticas de pesquisa, em propostas metodológicas. Eu vou destacar aqui, e não precisava falar, porque a Isabela está conosco, né? Mas o importante papel que tem a Rede de Educação Cidadã, RECID, que tem um trabalho lindíssimo, que vale a pena conferir sobre cartas pedagógicas. Acho que a gente precisa sempre recuperar essas memórias, né? Porque há instituições e pessoas que vêm trabalhando com cartas pedagógicas em nosso contexto. Então, a carta pedagógica foi um gênero cultivado, como a gente sabe, o Paulo Freire, mas aí a Isabela vai comentar outras pessoas que também cultivaram. Vou citar duas, que é o Gramsci e a Rosa Luxemburgo, que são dois autores que o próprio Paulo Freire menciona em seus livros, ele utiliza essas duas pessoas como referência. E também as cartas pedagógicas, acho que bem interessante, ela sendo utilizada como instrumento metodológico com base nas pesquisas participativas, que eu acredito que seja bem inovador. A outra coisa é que a análise, uma coisa é tu utilizar as cartas pedagógicas como instrumento metodológico. E aí, como é que eu analiso elas, né? Bom, a análise das cartas pedagógicas tem se dado a partir de diferentes métodos, né? Então, a gente tem o materialismo histórico dialético, se sobressai o materialismo histórico dialético e a fenomenologia segunda eu tenho acompanhado. Então, alguns dos livros, a partir de cartas, ou escrito no formato de cartas, a gente já tem esse contato, inclusive a gente tem uma aluna da Sharon Moretti, que é professora da Unisc, que a aluna estava escrevendo, uma aluna do mestrado, uma orientanda, escrevendo a sua dissertação em formato de tese, em formato de cartas. Eu acho muito inovador, né? Então, nós contamos com um rico material, né? E quero citar aqui uma professora que é ali da URGS, Carmen Lúcia Bezerra Machado. Ela escreveu um livro que é Cartas Educativas, uma experienciação de resistências, anúncios e fazeres. E aí, esse livro é um livro coletivo a partir de uma disciplina sobre sobre Gramsci e Paulo Freire, se eu não me engano. E as alunas, né, produziram textos sobre cartas educativas. E aí nós temos várias, né, cartas pedagógicas, reflexões de docentes da educação básica e superior, que uma das organizadoras é a professora Ana Cristina de Moraes, lá do Ceará, que nós temos companheiras aqui do Ceará, né, e temos outras tantas cartas que vale a pena a gente recuperar. Então, para mim, encerrando, né, a carta pedagógica, ou as cartas pedagógicas, elas são possibilidades de registro de experiências, de reflexões, de partilha de projetos, de diálogo problematizador, reflexivo. Elas possibilitam o uso de uma carta pedagógica como um material pedagógico e político, né? A gente pode recuperar várias experiências, podendo, inclusive, analisar depois as cartas pedagógicas como documento histórico, e também como instrumentos metodológicos. Levei um susto aqui, alguém bateu na janela. Mas, enfim, gente, muito obrigada. Eu prometi que não ia fazer uma fala de mais de 30 minutos. Eu espero que essa partilha, né, tenha sido colaborativa e adorarei depois escutar o grupo após a fala da prof. Isabela. Show de bola. Eu vi que